Bem-vindos ao Crónicas, o Mau Governo. Quando há cerca de 2 meses iniciei este espaço de opinião, nunca pensei nem nunca imaginei de que este governo estava cheio de influenciadores, corruptos e que esta corrupção, numa escala de 0 a 10, era mesmo um número 10. Hoje vamos falar sobre a teia do lítio, a investigação do Ministério Público, que engloba o lítio, o hidrogênio e o data center, o centro de dados em Sines. Vou tentar, o quanto me é possível e o melhor que me é possível, falar sobre esta investigação do Ministério Público, de que é público e que já a grande maioria sabe. Mas importa sempre realçar e voltar a falar sobre o assunto. Lítio, hidrogênio, data center, vou então tentar pormenorizar o que é que isto envolve. A Operação Influencer do Ministério Público, que investigou o esquema de corrupção no governo, foi dividida em 3 partes. 3 braços de investigação, ou 3 frentes de investigação. O lítio, o hidrogênio e o centro de dados. Vou falar, portanto, destes 3 pontos. A operação, segundo o Ministério Público, foi responsável para que o primeiro-ministro, António Costa, apresentasse a sua demissão no último dia 7 de novembro e fez 8 arguidos. Vamos então ao lítio. João Galamba é a peça-chave deste braço de investigação, que trata da exploração de lítio em Montalegre. Depois vem um ex-secretário de Estado socialista que teria sido contratado para pressionar outros membros do governo. Mas não era o único. A investigação revela que o gestor Ricardo Pinheiro, da Luz aos Recursos, procurava também essa influência junto de outros socialistas. Tudo ganhou escala muito maior quando a operação revelou que a empresa que ganhou a exploração de lítio em Montalegre durante 50 anos não era a mesma que tinha ganho a prospecção. No entanto, a lei diz que só se pode candidatar à exploração definitiva se também tiver os direitos de prospecção. Mas eles foram entregues a uma outra empresa, a Luz aos Recursos, constituída 3 dias antes da assinatura do contrato de exploração, após um desentendimento entre os sócios. O governo, e nomeadamente João Galamba, secretário de Estado da Energia, foi avisado, na altura, secretário de Estado da Energia, foi avisado dessa irregularidade e de que o processo iria ser impugnado em tribunal. O governante nunca conseguiu explicar por qual motivo, nestas circunstâncias, o negócio avaliado em 380 milhões de euros continuou a avançar. Na época, o ministro do Meio Ambiente era João Pedro Matos Fernandes, protagonista da segunda investigação acerca do hidrogênio, que à frente iremos também falar. Outro nome relevante neste caso é o de Jorge Costa Oliveira, ex-secretário de Estado da Internacionalização, que acabou contratado pela Luz aos Recursos como consultor financeiro, empresa que tinha sede no edifício da Junta de Montalegre. Costa Oliveira pediu demissão na sequência do caso dos bilhetes do Euro 2016, conhecido como Galpgate, que também envolveu Vítor Scária, ex-chefe de gabinete de António Costa e, vejam lá bem, antigo assessor de José Sócrates. São sempre os mesmos. E Rui de Oliveira Neves, empresário da Start Campus, protagonista da terceira investigação.
O Ministério Público considera que Costa Oliveira foi contratado informalmente para pressionar membros do governo e forçar a exploração para a Luso-Recursos. Em setembro, a Agência Portuguesa do Ambiente, liderada por Nuno Lacasta, agora também alvo de processo, aprovou a exploração definitiva. O Ministério Público suspeita que ocorreram irregularidades na aprovação da Declaração de Impacto Ambiental, originadas em contactos entre representantes da Luso-Recursos com políticos como João Galamba. Esta posição teria de vir da Agência Portuguesa do Ambiente, liderada por Nuno Lacasta, investigado neste processo. Foi durante um inquérito de crime aberto no Departamento Central de Investigação de Ação Penal, o DCAP, que começaram as escutas. Nelas surgem os nomes do Ministro da Economia, Costa e Silva, do Primeiro-Ministro, António Costa, e do seu chefe de gabinete. O Primeiro-Ministro seria apresentado como um desbloqueador de procedimentos. Houve ainda depois a concessão de lítio em Boticas, com suspeitas de favorecimento à Galp, com contatos entre João Galamba, João Pedro Matos Fernandes e Rui de Oliveira Neves, que na época era diretor de Assuntos Jurídicos da Petrolífera e que volta a ser determinante no terceiro braço da investigação, o Data Center. Agora vamos ao hidrogênio. A investigação do hidrogênio. O antigo Ministro do Meio Ambiente, o socialista João Pedro Matos Fernandes, que apesar de ter sido e ter o seu nome referido neste processo, não é acusado, protagoniza neste segundo braço de investigação, ou é o protagonista neste segundo braço de investigação. Nesta segunda frente está em causa a exploração do hidrogênio. Na época, Galamba era secretário de Estado da Energia e deu sinal verde que acabou excluindo um potencial candidato à exploração, favorecendo um consórcio na qual estava a Galp. O chefe de gabinete de Costa também está envolvido. Os fatos remontam ao início de 2020. Matos Fernandes e o seu subordinado teriam favorecido o consórcio formado pela Galp, EDP e REN, com um projeto chamado H2Sines, em prejuízo do Resilient Group, do empresário holandês Mark Retscher, que desejava a construção de um cluster entre os Países Baixos e Portugal para a produção de hidrogênio verde. O projeto dava direito a fundos europeus milionários, uma área em que Vítor Scária, ainda antes de ser chefe de gabinete, assessorou António Costa. Um primeiro sinal foi a contratação de Carlos Calder, ex-adjunto de Matos Fernandes, por parte de Retscher. Segundo o Ministério Público, Calder procuraria aplicar a vontade de Matos Fernandes e Galamba para impor a Galp, EDP e REN no negócio. De acordo com a investigação, em julho de 2020, o projeto de Retscher foi excluído por Galamba da lista de propostas que o governo submeteu à Comissão Europeia para o Estatuto de Projetos Importantes de Interesse Comum Europeu, que poderia garantir financiamento comunitário na íntegra. Os procuradores entendem que o holandês teria sido prejudicado pelos governantes, com o fundamento de que o seu consórcio estaria identificado com o projeto da Galp, EDP e REN. Mais tarde, a empresa Martifer e a dinamarquesa Vestas passaria a integrar o projeto H2Sines. Vítor Scária foi administrador não executivo deste grupo, do Martifer. O Ministério Público diz que Matos Fernandes começou, depois de sair do governo, a colaborar com a Copenhagen Infrastructures Partner, onde a Vestas, que integraria o consórcio de hidrogênio, investiu no final de 2020. Matos Fernandes, que é apenas suspeito e não acusado,
foi contratado pela Abreu Advogados, que prestou serviços à Copenhagen Infrastructures Partner. Há, de acordo com a investigação, contatos considerados suspeitos entre Matos Fernandes e Carlos Martins, um dos homens fortes da Martifer, que também integrou o consórcio. O braço ou investigação do Data Center. É neste braço de investigação, ou nesta frente de investigação, que se juntam as pontas soltas. À custa de Diogo Lacerda Machado, um dos melhores amigos de António Costa e consultor de uma empresa que queria criar um gigantesco data center em Sines. Galamba, que virou ministro da Infraestrutura, volta a ser determinante. E o chefe de gabinete de Costa, Vítor Scária, acaba por se efetivar como elemento facilitador de todas as vontades. Este braço de investigação provoca o que o país assistiu na terça-feira, 7 de novembro. António Costa renunciou ao cargo, demitiu-se de primeiro-ministro. Além de terem sido detidos Vítor Scária, Diogo Lacerda Machado, Nuno Mascarenhas, Afonso Salema e Rui de Oliveira Neves, João Galamba e Nuno Lacasta tornaram-se também acusados. Estão todos ligados em torno da empresa Star Campus, um data center que pode representar um investimento de 3,5 milhões de euros. Diogo Lacerda Machado, que nunca escondeu a amizade com António Costa, era consultor deste projeto, recebendo 6.500 euros por mês. Machado era identificado como advogado, embora o Ministério Público insista que ele nunca realizou tarefas nesse âmbito para a empresa. O seu papel, argumenta o Ministério Público, era outro: tirar partido da amizade com Costa e pressionar governantes e responsáveis de outras entidades na sua alçada para que tomassem decisões favoráveis ao projeto. No esquema havia contactos diretos com o chefe de gabinete António Costa, que passaram por reuniões em São Bento e na sede do Partido Socialista. Scária seria a ponte para o chefe do governo, mencionado como um desbloqueador para a concretização de todas as vontades dos envolvidos. À frente da Start Campus estão Afonso Salema e Rui de Oliveira Neves, advogado e ex-diretor de assuntos jurídicos da Galp. Ambos teriam participado das reuniões em São Bento e na sede do Partido Socialista. Scária seria a ponte para o chefe de governo mencionado, como já disse, um desbloqueador para a concretização da vontade de todos os envolvidos. Volto a referir. Os autos descrevem que os empresários teriam acesso direta ou indiretamente ao próprio primeiro-ministro e a vários membros do governo, por influência de Lacerda Machado. O projeto foi aprovado e licenciado por Nuno Mascarenhas, socialista e presidente da Câmara Municipal de Sines, também detido neste processo. Mascarenhas não teria pedido qualquer contrapartida para si pessoal, mas para a cidade. Segundo o Ministério Público, ele pediu à empresa um patrocínio de 5.000 euros para o Festival Músicas do Mundo de Sines, um valor não apurado de apoio às equipas de jovens do Clube de Futebol Vasco da Gama de Sines e ainda um valor não apurado para um projeto social da Câmara. Já Nuno Lacasta, da Agência Portuguesa do Ambiente, teria favorecido a concretização do data center ao dispensar um procedimento de análise de impacto ambiental na primeira fase do projeto. Ambas as práticas, para o Ministério Público, não teriam seguido a lei, constituindo, primeiro, um favor de Lacasta Galamba e do atual Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, perante as pressões de Lacerda Machado. Os autos do processo dizem que foram pagos vários almoços e jantares de valor elevado a João Galamba e a Nuno Lacasta.
Segundo o Ministério Público, os advogados da Start Campus chegaram a elaborar o texto dos diplomas ou atos a aprovar, que Galamba levou com sucesso ao Conselho de Ministros. Assim, conseguiram influenciar o conteúdo normativo dos ativos do governo, pelas mãos de Galamba e de Ana Fontoura Gouveia, Secretária de Estado da Energia. Uma grande teia de corrupção que passa por diversos membros do governo e pelo núcleo duro de António Costa. E chegados aqui, a política portuguesa está em convulsão. Há eleições marcadas para 10 de março. A Assembleia será dissolvida em janeiro e os portugueses voltam a ser chamados às urnas. E não poderia ser de outra forma, porque o que está aqui em causa é muito mau. Oh